qualquer paciente, seja um tumor grave ou não, existe um estresse psicológico não só do paciente, mas também como de toda a família. Isso é esperado, isso é normal. Eu tive um caso, minha mãe teve câncer também, então eu sei muito bem responder essa questão. Primeiro, tirar todas as dúvidas com o seu médico oncologista ou com o seu médico urologista em relação a essas ansiedades, porque muitas vezes o tumor não necessariamente vai levar à morte desse paciente. Ele pode ser acompanhado, e mesmo porque em algumas cirurgias ou alguns tratamentos é curativo, ou seja, o paciente vai ficar livre de doença. Claro que existe também um acompanhamento mensal ou anual, isso de caso a caso, para ver se não há sinais de recidiva, se foi tudo bem com a cirurgia, dependendo também do tratamento que ele foi submetido. Então, a dica que eu dou é tirar todas as dúvidas com o seu médico, eventualmente levar a família junto para reduzir esse tipo de estresse, porque nem hoje em dia, com as novas tecnologias e os novos tratamentos, nem todo tumor quer dizer morte, nem todo câncer quer dizer que você vai morrer. Hoje a ansiedade em função do câncer, ela é bem frequente, ela decorre dessa fama que o câncer tem, né, de ser uma doença terminal, tendo câncer a pessoa vai falecer, né? E então a gente tem diversas situações aqui no consultório bem frequentes. Uma delas é aquele paciente que está curado, né? E que a gente não tem como garantir a sua cura, mas a gente sabe que está curado e nós vamos descobrir que ele está curado daqui a alguns anos, olhando para trás e vendo que a doença não voltou. E a gente percebe que muitas pessoas deixam de ser felizes, deixam de viver em função de terem tido um câncer. Muito ruim, né? Então são pessoas que ficam esperando o câncer voltar e o câncer nunca volta. Especificamente com relação ao câncer de pele, não é incomum uma pessoa não querer mais se expor ao sol de jeito nenhum, que também é uma coisa ruim, né? Então essa ansiedade de uma pessoa que teve um câncer é comum, mas ela precisa aprender a lidar com essa ansiedade, né? De frequentar suas consultas, de fazer os seus exames, mas também continuar vivendo, né? Continuar estudando, continuar trabalhando. O câncer de próstata, nós estamos até agora no Novembro Azul, né? E o câncer de próstata ele é o câncer mais comum do homem, e isso faz com que tenha várias especialidades também envolvidas, porque o urologista acaba sendo uma central que o homem acaba procurando, mas o médico, o radiologista, o oncologista, o radioterapeuta também participam dessas avaliações, tanto para diagnóstico e tratamento muitas vezes. Hoje o câncer de próstata ele é controlado basicamente pelos urologistas através da dosagem de PSA e também do toque retal. Além disso, em casos selecionados, é interessante a gente realizar alguns outros exames radiológicos, seja por ultrassom, eventualmente ressonância magnética. E aí que é o meu papel, no diagnóstico de câncer de próstata relacionado à ressonância magnética, que hoje em dia, com o aumento das tecnologias e de novos equipamentos, a gente consegue ter um avanço nesse diagnóstico também, conseguindo fornecer mais informações para os médicos solicitantes e também para os pacientes. Nós temos também a parte da robótica, que tem realmente feito com que a cirurgia, que acaba sendo o tratamento mais comum para a doença local, com chance de cura, a cirurgia robótica ela acaba por ter uma mesma chance de cura, por outro lado, com menos sequelas, principalmente relacionadas à parte urinária e sexual, que acabam por melhorar a qualidade de vida e ainda assim promover um excelente tratamento no câncer de próstata. O sistema robótico, como algumas pessoas podem imaginar, como uma coisa às vezes de filme de alta tecnologia, Guerra nas Estrelas, em que o robô vai lá e faz tudo sozinho, isso não ocorre. O sistema robótico tem por princípio um sistema que se chama mestre-escravo. Mestre-escravo, onde o cirurgião é o mestre, o robô é um escravo, entre aspas, onde ele, querendo enfatizar que ele obedece 100% do que o cirurgião coloca. Então o cirurgião continua sendo responsável por todas as ações do robô. O robô é um facilitador usando o computador com software e o sistema de engenharia apropriado, ele faz com que o cirurgião ganhe uma iluminação melhor, um sistema em 3D, magnificação de imagem de até 15 vezes de aumento. Ele vira um super-homem, porque ele trabalha com 4 braços, não tem nenhum ser humano com 4 braços ao mesmo tempo. Ele tem
escalonamento de movimento, então ele não tem tremores, então você tem maior precisão. O cirurgião trabalha com maior ergonomia. O que é isso? Ao invés de ficar numa posição inadequada durante a cirurgia, que certamente todo mundo fica com dor nas costas, e o cirurgião, numa cirurgia de 1 ou 2 horas, pode perder performance por cansaço físico, no robô ele fica sentado, com os braços apoiados, como se fosse uma microcirurgia. De forma que esse conjunto todo de propriedades que conferem ao cirurgião o poder de super-homem fazem com que ele otimize os benefícios da cirurgia ao paciente e evite algumas sequelas. E isso pode ser aplicado não só na urologia, como lá no Einstein eu tive a felicidade de começar a primeira cirurgia, mas já numa estratégia da própria diretoria do hospital de fazer um guarda-chuva que isso se estendesse a todas as outras especialidades cirúrgicas. De forma que o robô pode ser aplicado não só na urologia, como no câncer de próstata, como na cirurgia do aparelho digestivo, na ginecologia, até em cirurgia de cabeça e pescoço. Bom, São Paulo tem os equipamentos mais modernos, até por uma questão de dinheiro. A gente possui grandes instituições que conseguem financiar isso. E a gente sabe que não é a realidade de grande parte do nosso país. Nós somos um país pobre. Então, dependendo da região, a gente, infelizmente, ainda não temos acesso a todos os equipamentos mais modernos. Hoje a oncologia e a medicina como um todo ela é universal, né? Então, claro que o médico é importante, né? Mas o remédio é o mesmo, né? Então, o tratamento que é feito em Caxias, o tratamento que é feito no Sírio-Libanês, o tratamento que é feito no Japão ou em Nova York é o mesmo, tá? Hoje a gente segue uma literatura mundial, uma literatura de língua inglesa, né? E não existe uma necessidade de busca por outras cidades para tratar o seu caso, né? Exceto situações específicas e raras que o próprio médico encaminha, né? Acho que aqui tem possibilidade, sim, de excelentes tratamentos. Perde muito pouco para São Paulo e isso vai muito de caso a caso. Eu acho que o paciente deve conversar com o seu médico e trocar essas figurinhas relacionadas a esse tipo de dúvida também. Há nesses hospitais, eu posso dizer do Einstein, que eu trabalho melhor, eu acho que é um grupo de benefícios que acho que vem desde a diretoria, uma diretoria profissional, onde as pessoas, eu me impressiono de ver realmente assim, o profissionalismo dessa diretoria. Eu trabalhei como chefe de departamento de cirurgia na universidade, um pouco com gestão, e de ver o profissionalismo, quase todos têm MBA, eles são realmente professores de administração. Ninguém tem dinheiro dando na árvore, né? Nem o Einstein tem. Mas a gente percebe o esforço que esse pessoal faz quando eles acham que esse grupo de médicos percebe que há uma inovação, o que precisa fazer, então sai todo mundo em busca de doações e mobilizações realmente importantes na busca de conseguir aquele investimento para beneficiar o paciente. Depois, que é aí que eu acho que você mencionou e que faz a diferença da sua pergunta, é que há uma integração das especialidades, né? Ou seja, uma soma de vetores analisando protocolos através dos conhecimentos científicos que se tem. Então, se você usar ou otimizar um time, né? Não um profissional único, um time, vamos dizer assim, patrocinado por uma diretoria extremamente profissional, em que os recursos possam vir e esse time trabalha em conjunto, somando os vetores e não atuando em conjunto, a gente acaba podendo fazer o máximo que talvez a gente possa fazer para o paciente em termos de usar a ciência, os recursos humanos, a infraestrutura, os benefícios materiais e que a gente possa, então, dar para esse paciente o melhor que talvez exista hoje no mundo em termos de tratamento do câncer para esse paciente. Lá em Barretos a gente tem a rotina de ter uma reunião semanal e a gente decide juntos o tratamento de todos os nossos pacientes, né? Se vai começar com a químio, se vai fazer a químio e a rádio juntos, se vai fazer uma depois a outra, se vai fazer cirurgia primeiro, né? Mas assim, não existe um tratamento único, padrão. Os tratamentos devem, e em Barretos são, sempre individualizados, né? Dependendo de cada paciente, dependendo do tumor e de quão avançado a doença se apresenta.
coisa que ficou bem claro nos últimos estudos é o seguinte: a gente está fazendo mais diagnóstico, então parece que o tumor de próstata está mais comum. Na verdade não, ele sempre existiu, ele estava lá, no entanto, com acesso a novos tipos de diagnóstico e a algum método de screening, isso aparece mais, isso é esperado. Para vocês terem ideia, é o terceiro tumor mais comum, seguido de mama e cólon, mais incidente no mundo, o mais incidente no homem, fora câncer, tumores de pele não melanoma. Então ele é muito incidente, ele é muito comum, por isso que a gente deve discutir ativamente esse tipo de câncer. A gente podia também falar no segundo tumor que mais atinge a mulher, que é o tumor do colo uterino, né? A gente sabe que o câncer de colo uterino é causado pelo papilomavírus humano, o HPV. 99,9% dos tumores são causados pelo HPV. E então é importante que a gente oriente a paciente jovem, né, quanto à vacinação. Hoje nós temos a vacina quadrivalente para HPV, que foi feita uma campanha anos atrás com meninas de 11 a 13 anos e depois está sendo mais precoce, sobre 9 e 11 anos. Então, é uma vacina que carrega 4 vírus. Esses 4 vírus são 2 que causam a lesão condilomatosa, que é a verruga, né? Não são tão oncogênicos, e 2 que são de maior risco, né? Então, essa vacina leva esses 4 vírus e ajuda a proteger contra a doença, né? Cada vez mais cedo, com atividade sexual mais precoce, né? Os riscos de tu ter a transmissão do vírus ficam maiores. Alguma literatura fala hoje que 50% das mulheres sexualmente ativas já têm o vírus do HPV. Então, se aconselha que a partir do momento que a atividade sexual esteja na rotina, que ela comece a fazer seu exame preventivo, que é o famoso Papa Nicolau, que vai nos mostrar as lesões precursoras que a gente possa tratar antes de deixar evoluir para um câncer invasor. Tem até alguns dados que sugerem que cada cigarro fumado diminuiria 8 horas de vida de uma pessoa. Então, mesmo em quantidades pequenas, ele causa malefício. É claro que ele é dose dependente. Quanto mais cigarro fumar, maior a chance de ter os tumores. A gente está, no caso, falando aqui de câncer de pulmão, mas a gente está falando de câncer de bexiga, a gente está falando de problemas cardíacos, o AVC, que é o derrame cerebral, enfim, uma série de problemas associados com o cigarro. A relação do fumo com câncer de pulmão é uma relação temporal. Quer dizer, a pessoa tem que ter uma trajetória do uso de fumo para entrar na faixa de risco. Quando um paciente fuma mais de 20 anos, e especialmente se ele fuma mais de 20 cigarros por dia, ele está exposto a um risco de câncer de pulmão que é pelo menos 80 vezes maior do que da pessoa que nunca fumou. Quando uma pessoa para de fumar, ela demora 10 anos, depois de ter fumado 20 anos. Se ela para de fumar, ela volta para a faixa da improbabilidade de tumor de pulmão, semelhante a de quem nunca fumou, depois de 10 anos. Quer dizer, é um tumor que tem um ciclo biológico no organismo muito lento. E a pessoa demora para conceber o tumor, e quando para de fumar e suspende então a agressão, ele precisa de uns 10 anos para ter certeza de que quando parou já não tinha a doença em progressão. É o tumor que mais mata homens, é o terceiro tumor que mais mata mulheres, e é uma doença cujo diagnóstico é feito numa fase muito avançada da doença, e por isso que o índice de sobrevivência é baixo. Assim como o câncer de pulmão, o principal fator de risco para os tumores de cabeça e pescoço, que a gente chama, né, que são os tumores que começam na cavidade oral, na faringe, na laringe, é o tabagismo, né? O tabagismo é o principal fator de risco, ainda mais se ele estiver associado ao alcoolismo, né, que são os dois juntos, são os principais fatores de risco para os tumores de cabeça e pescoço. Os sintomas, na verdade, eles são bastante variados, mas em geral o paciente pode começar a ficar rouco, né, rouquidão,
começa eventualmente a sentir uma íngua crescendo no pescoço, né? Pode ter alteração na deglutição, né? Pode começar com halitose, que é o popular bafo, né? Um cheiro ruim, né? Estranho. Então, isso é bastante variável e depende exatamente de onde começa. Mas são, em geral, são esses os sintomas. E dor, né? Os pacientes com tumor nessa localização têm bastante dor, infelizmente. O diagnóstico de câncer de pulmão se expressa, em geral, por sintomas que são parecidos com os sintomas de quem, por fumar, tem bronquite. Isso é uma coisa que atrapalha o diagnóstico, os sintomas são parecidos, né? Mas se um paciente tem escarro com sangue, ele tem que procurar médico porque a probabilidade de ele ter um tumor de pulmão, se ele é da população de risco, é significativa. Se ele tem pneumonias repetidas no mesmo lugar, isso é muito provavelmente um tumor de pulmão. Se ele tem uma exacerbação da tosse, muito diferente da tosse que ele está habituado a conviver com ela por conta da bronquite, ele tem que ser examinado. E do ponto de vista de imagem, hoje se sabe que o melhor rastreamento para câncer de pulmão é feito com uma tomografia anual. É uma tomografia especial que se chama tomografia de baixa dose, para não submeter a pessoa a irradiação muito alta anualmente. Existe uma tomografia que é de baixa dose e é considerado o método de imagem mais eficiente para diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Curar um câncer de pulmão metastático, na verdade, é quase impossível, né? É uma doença já em estágio clínico 4, são poucas exceções de pacientes que a gente pode dizer que curou, se é que existe esse paciente. Mas a gente tem pacientes com a doença controlada, através dos tratamentos que a gente tem hoje, muitas vezes por vários anos. Eu tenho pacientes vivos há 6, 7 anos com doença metastática. Hoje, com a evolução do tratamento do câncer de pulmão, a gente consegue fazer isso, né? É igual tratar pressão alta, né? Tá virando igual pressão alta. Pressão alta a gente não dá o remedinho, a pressão alta desaparece e não volta mais. A gente dá o remedinho para controlar a doença. E é isso que a gente tenta fazer com o câncer também. Na verdade, hoje não existe nenhum exame de screening que comprovadamente beneficie pacientes em relação à cabeça e pescoço. Para pulmão, a gente tem a tomografia anual, né, que está indicada hoje. A gente sabe que isso beneficia os pacientes que são tabagistas, fumaram ao longo da vida. A gente tem esse exame de screening. Para cabeça e pescoço não tem, mas os pacientes que fumam, primeiramente, eles deveriam parar de fumar, né, obviamente, e a sua boa e velha rotina, consulta de rotina anual, né, é o que faz parte aí do que a gente pode chamar de screening. A questão do parar de fumar é uma coisa importante, porque eu estou convencido que a maioria das pessoas que seguem fumando, elas não seguem fumando porque elas são apaixonadas pelo cigarro, elas seguem fumando porque elas não conseguem vencer a adição da nicotina, que é uma adição poderosa. A gente sabe que rivaliza com heroína, produz um vício deste nível. Então, o que a gente faz? A gente precisa de 3 coisas. Além da motivação para parar, a pessoa tem que usar, a primeira coisa importante, ela tem que usar um antidepressivo que substitua o efeito antidepressivo da nicotina. A gente sabe que as pessoas que têm mais dificuldade de parar de fumar são os deprimidos, que descobriram na nicotina um poderoso antidepressivo. Então, é uma ingenuidade pretender que um fumante pesado, deprimido, consiga parar de fumar sem um substituto. E existem drogas que funcionam maravilhosamente bem, porque eles agem no cérebro, essas drogas agem no cérebro no mesmo lugar onde a nicotina age. Inclusive existem trabalhos mostrando que quando uma pessoa fuma, fazendo uma ressonância, se colocou o fumante na máquina para fazer uma ressonância, ele dá uma tragada, em 30 segundos acende uma luzinha no cérebro, mostrando o foco de estimulação da nicotina numa área de prazer. Se ele usa as drogas como Ziban, eu vou dizer o nome comercial porque são 2 drogas, Ziban e Champix. Essas 2 drogas, elas agem no mesmo lugar onde a nicotina age. Tanto que os pacientes que estão usando essa droga, se eles fazem ressonância de crânio, aquele pontinho que acende com a nicotina já está aceso. Por isso que quando ele está usando essas drogas, ele tem uma certa ojeriza, a ideia de fumar,
porque o centro do prazer estimulado pela nicotina já está ocupado. Primeira coisa. Segunda coisa, quando se usa esses adesivos de nicotina, esses adesivos dão a dose equivalente a 6 ou 7 cigarros. É uma absorção pela pele, dando a nicotina de 6 ou 7 cigarros. Mesmo que o indivíduo fume 20 cigarros, 25 cigarros, ele está usando o adesivo, ele vai conseguir parar de fumar mais fácil, porque essa dose equivalente a 6 ou 7 cigarros é suficiente para resolver o desconforto da abstinência, que é uma coisa que deixa o fumante enlouquecido quando ele para de fumar, especialmente durante as duas primeiras semanas. E a terceira coisa importante, para quem pretenda parar de fumar, é nesse período em que está usando o substituto, está usando nicotina transdérmica, é que ele aumente a atividade física, porque a atividade física libera uma substância própria da musculatura, endógena, que é a endorfina, que é muito parecido com a nicotina do ponto de vista bioquímico. E, inclusive, as pessoas que têm atividade física regular sabem isso muito bem. Quando eles ficam sem poder fazer atividade física, porque viajaram, porque choveu, porque está sem o tênis, né? O que eles têm? Uma irritabilidade que se assemelha à abstinência do fumante, porque as drogas são muito parecidas. Quando ele faz essas três coisas, usa o substituto da nicotina, usa a nicotina transdérmica e aumenta a atividade física, dá para dizer com toda certeza que parar de fumar deixou de ser uma coisa tão heróica como se exigia no passado próximo. A Clínica da Mão trata a complexidade das estruturas dos membros superiores, associando técnicas ortopédicas de cirurgia plástica e vascular necessárias aos melhores resultados funcionais das mãos e braços. Clínica da Mão 3028-6430, Caxias do Sul. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Clínico Otorrinos, diagnóstico e tratamento ouvidos, nariz e garganta, com médicos e fonoaudiólogos especializados em labirintite, zumbidos e perdas auditivas, além de alergias, doenças respiratórias e alterações de voz. Clínico Otorrinos, Caxias do Sul. A Efeto Reprodução Humana atua como equipe médica de excelência para investigar as dificuldades do casal em engravidar e disponibiliza tratamentos de ponta para assistir à fertilidade. Efeto Reprodução Humana 3021-0530. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com Alfa sei que posso contar. Com toda a experiência, com todo o carinho, tudo feito pelo meu bem-estar. Vou no Alfa, atendimento de primeira, carinho e confiança pra vida inteira. Vou no Alfa, equipe de primeira, meu laboratório pra vida inteira. O Centro Gaúcho do Câncer SECAM oferece uma estrutura completa para o tratamento clínico do câncer adulto e infantil. Com uma equipe multidisciplinar focada em resultados e qualidade de vida, disponibiliza tecnologia, conforto e precisão. Centro Gaúcho do Câncer SECAM, 22 anos. Estimulante, divertido, dinâmico. Orientação profissional e busca de resultados. Borer Esportes, 10 anos. Estar bem muda tudo. Ana Paula Boss,
cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Apoio: Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, mantenedora do Hospital Virvi Ramos, da Faculdade Fátima, Escola Técnica e Centro de Saúde Clélia Manfro. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza.